Ok. Gravando, pronto, posicionado. Bom, continuando a parte de sintonia, né? Vamos abrir um parênteses no quesito da espiritualidade. Espiritualidade no geral, não só doutrina espírita. Por quê? O primeiro esclarecimento é o básico. Quando eu comecei a estudar a parte da espiritualidade mesmo, né? Doutrina espírita, foi a explicação de que o espiritismo ele não é uma religião, é uma doutrina, uma forma de pensar. Somos, em essência, seres espirituais. Né? Ou seja, descontando a nossa parte de matéria, carne, plano físico, nós somos espíritos, nós somos seres de luz que viemos ter experiências na matéria. Ou seja, é como se nós fôssemos o planeta Terra que fosse um videogame, entende? Aquele personagem está na telinha numa determinada fase. Conforme ele vai progredindo, ele vai passando de fase, vão surgindo novos obstáculos para novos aprendizados e novas experiências. Um dos sentidos da vida é isso, o desenvolvimento através de experiências no plano da Terra, ou seja, somos seres espirituais obtendo experiências no plano da Terra. Essa é a base do ser humano. Né? Até porque a espiritualidade ela auxilia em diversas religiões nessa concepção. Até mesmo na Bíblia está escrito, né? Sois, né? Com o espírito da vida, o santo, o Espírito Santo, o divino. Então, as referências, elas já nos trazem essa ideia. Né? Quando se diz que aqui é somente um plano de passagem, ou seja, existe a vida eterna, né? Então, antigamente tinha uma dificuldade de compreender, peraí, isso aqui não é a vida então. Na verdade, é um revestimento, né? Senão seríamos só no plano da consciência. Né? Aquela esfera que eu tanto falo para vocês, que é da onde eu recebo essa sintonia. Né? Alguns dariam o nome de canalização, recebimento de mensagem e tal. Eu chamo de sintonia. E essa capacidade do real time, ou seja, se algo está acontecendo, receber ao mesmo tempo. Ou seja, isso acontece no plano, né, do astral. E a matéria aqui, vamos dizer, no caso, essa carne, esse corpo feito de carne, que sou eu, né, no momento, né, é capaz de receber os sons e executar os movimentos ou acompanhar na fala, ou seja, em tempo real. Então, o que esse real time ele demonstra? Realmente a existência desse plano, né? Ou seja, é o plano real. Aqui é onde nós estamos vivenciando. Então, um comentário sobre algo que eu vi esses dias, porque assim, eu gostei muito de leitura de diversas áreas. E dessa parte também não haveria de ter sido diferente. Li muitas coisas, livros, né, contos que trazem essas experiências de diversas pessoas, espíritos encarnados, né, retornando mensagem. Existe ainda esse preconceito, fala-se com mortos e não sei o que, as pessoas que são espíritas falam com os mortos. Não é nada disso. Na verdade, como somos conscientes e a vida é eterna, nada mais são do que consciências que já deixaram o plano da carne, mas continuam no exato momento em outro plano, né? Se desenvolvendo, se preparando ou para um novo retorno, né? Para adquirir novas experiências aqui ou para outros planos conforme a sua evolução. Então, não existe essa de eu falar com mortos. Na verdade, estão mais vivos do que nós, que muitas vezes esquecemos da nossa essência principal, né? E que é o aprendizado na convivência uns com os outros. Né? Então, voltando um pouco nessa parte da espiritualidade, tem livros maravilhosos que dão um complemento quando estamos estudando, né? A interiorização, essências da vida, libertação das emoções, a abertura de consciência, a liberação do ambiente mental. Né? Tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, um dos primeiros que eu li, Nosso Lar, Violetas na Janela, enfim, N milhares de livros que trazem questões, né, para facilitar a nossa compreensão como seres humanos.
Então, essa parte da espiritualidade, eu estava vendo algumas coisas ali sobre mediunidade. Eu vi um comentário que, perdoe, mas eu discordei um pouco, que era no sentido de que a mediunidade é como se fosse um karma, que é para a pessoa trabalhar mais esse lado e tal. Na verdade, a mesma coisa que dizer, peraí, se você nasceu enxergando, é um karma. Na verdade, não, você está enxergando, quer dizer que você já está evoluindo, né? Você tem um olho a mais. Então, na verdade, mediunidade não tem nada a ver com karma, tem a ver com evolução. Quanto mais evoluído, preparado, iluminado, maior vai ser a tua abertura mediúnica. Né? Não tem nada a ver com resgate, com karma. A gente tem a fraca tendência de imaginar que tudo aquilo que acontece de ruim é porque é karma e tal. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, as dificuldades e obstáculos de cada vida, nós vamos escolhendo com o passar do tempo, é para nos treinar mais ainda em quão mais podemos nos superar. Né? Ou seja, vamos imaginar o joguinho de videogame novamente? Espera aí, a primeira fase, tá, foi lá, passou por um cactus, passou um lago, catou a moedinha, beleza. E a segunda fase? Vai ser mais fácil? Por quê? Se você já conseguiu na primeira, que era super fácil, a tendência é ficar um pouco mais difícil. Faz mais sentido, né? Ou seja, não tem nada a ver com, quanto mais está sofrendo é porque está pagando penitência e tal. É tudo muito relevante, né? Algumas coisas são resgates. E isso geralmente está direcionado com as ligações que nós temos com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Do nosso convívio, aonde nascemos, com quem crescemos, né? Aí sim, esses laços fazem parte de resgate. Agora, a questão das nossas dificuldades na vida, ou dificuldades com o nosso corpo, com a nossa saúde, não tem a ver necessariamente com karma, mas com superação. O quão mais um ser humano pode se superar, né? E a questão ali da mediunidade, que ela é vista como... O comentário que eu ouvi me levou a pensar, peraí, a mediunidade é vista como algo negativo, se associado como um caso, não, né? A mediunidade, vamos tentar traduzir um pouquinho? Eu adoro fazer coisas assim que às vezes parece algo ridículo, mas no fundo você vai ver que tem um pouco de sentido. Mediunidade, medição da unidade. Se analisarmos o seguinte, nós, milhares de seres humanos, somos cada um uma célula, uma unidade, um ser único. Onde que nós temos essa mediação, comunicação uns com os outros? Ou seja, nós nos comunicamos pela fala, através da visão. Se você vê algo, existem imagens que valem mais do que 1000 palavras. Né? Se você vê uma ação, você está se comunicando. Né? Se você ouve um som, você está se comunicando. Se, por exemplo, alguém passa com um perfume, uma essência, através desse cheiro você está recebendo algo. Né? Você está podendo sentir. Então, a mediunidade é como se fosse o que nós chamamos ali de sexto sentido. Então, uma nova forma de comunicação. Na verdade, não é nova. É nova no sentido de que nós estamos aprendendo a lidar. Ela em si já existe, a mediunidade. Né? O detalhe está em como cada um de nós, conforme vamos aprendendo a lidar com a mediunidade, como nós lidamos com ela em relação uns com os outros. Então, é onde nós entramos numa mediação. Mediunidade, mediação da unidade. Eu, um ser, estou me comunicando com outro ser, através de uma outra fonte, que não é a fala, não é a visão, não é o tato, não é o som, né? É através da mente. Né? Então, essa comunicação que nós fazemos. Ou seja, essa comunicação ela não está limitada somente no plano, vamos dizer, de todos nós que temos acesso à internet, podemos entrar no Face, no YouTube, não. Com todos os seres humanos que estão na Terra, em outros países, em outros continentes, não. Ela é também com seres que já não estão no plano da carne, consciências, né, que atravessam o desencarne, ou seja, a liberação do corpo, estão em outro plano, né, nesse exato momento, verificando tudo aquilo que fizeram, que aprenderam e tal, se preparando para um novo reencarne ou aqui em outro lugar. Ou seja, são as consciências. Né? Então, o que a gente chama de espírito desencarnado é a consciência, aquilo que ele absorveu, né? O que ele já tinha nas demais existências, e com essa existência, né? Então, deixando esse plano,
é como se ele tivesse mais um no seu currículo. Ó, tem mais uma vida aí que eu passei. Tem mais uma experiência. Eu fui esse, agora por último eu fui esse. Ou seja, ele vai fazer aquela somatória e tal. Ou seja, nós nos comunicamos mentalmente com eles também e com outras esferas. Como nós sabemos, aí entraríamos na astrologia, astronomia, sei lá o que, os diversos outros milhares de planetas. Como nós não usamos a mesma linguagem, então por isso é feito de uma forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Durante aquele tratamento que eu estava fazendo, né, existia muitas concepções que vinham. Primeiro que o espaço-tempo era, vou tentar explicar, é como se fizesse o download de um arquivo de 10 MB em 2 segundos. Tudo aquilo está ali, mas eu não precisei rever palavra por palavra, né, daquilo que me foi recebido, e eu não precisei falar tudo aquilo ou pensar em tudo aquilo, naqueles 10 megas ou 300, 10 megas é muito para ser 300 páginas. Enfim, né? Veio uma concepção inteira. Ou seja, se eu fosse traduzir aquilo para a minha linguagem, para a nossa linguagem aqui, português, eu passaria uma semana falando sobre aquilo. Né? Ou seja, é uma forma de comunicação. Então, só para vocês irem conectando, interligando algumas coisas. Então, a mediunidade, ela nada mais é do que essa nossa capacidade de comunicação mental, né? Feita com diversas outras unidades. Porque ainda que, vamos pegar como exemplo, uma pessoa tenha tido 30 vidas, outra teve 400, o tamanho delas é o mesmo. Se comparado, né? Vamos traduzir o tamanho, vamos tentar igualar, achar uma forma de mesura, sei lá se está certo, ou seja, de medir, né? Ou seja, nada mais é do que um ponto, uma unidade, ela representa uma unidade. Somos seres que, traduzidos em nossa essência, representamos uma unidade. Eu já dou uns esbregue lá na frente. Então, essa nossa medição, né? Ela é feita pela nossa essência. Tudo aquilo que sentimos, que pensamos e as nossas experiências. Né? Temos agora e as nossas experiências que não recordamos. A questão, você pode estar se perguntando, mas por que? Uma pergunta que eu vi ali há muito tempo, sempre ouço. Por que tem algumas pessoas que têm uma mediunidade maior, outras não têm tanto, outras têm algum setor, outras têm outras aptidões desenvolvidas? Enfim, é variável. Vamos encarar o seguinte. Vamos pegar um exemplo bem bacana. Um colégio. No colégio, existem crianças que estão desde o prézinho até o 2º grau. Vamos pegar isso como exemplo? Né? Crianças de certa faixa etária estão no prézinho, outras na 1ª série, outras na 2ª. É uma forma de agrupá-las para passar os mesmos ensinamentos, ok? Elas entram na escola, vamos dizer lá 7h30, de repente bate sinal, elas vão para o recreio, não vão? Todas, de todas as salas, elas vão sair e vão se reunir no pátio para fazer sua refeição, para brincar, para se conhecer uns aos outros. Elas não ficam limitadas somente à sala de aula delas. Então, vamos encarar o nosso planeta Terra como o horário do recreio de diversas turmas. Ou seja, nós estamos uns com os outros. Né? Alguns estão mais envolvidos, outros ainda estão aprendendo. E o que essa interação nos permite? Nos permite que nós que ainda estamos em fase de aprendizagem, né? Nós podemos ter como referência outros que já estão muito mais evoluídos e podemos estar captando isso para a nossa trajetória. É quando simplesmente pegamos um texto na internet que estamos no momento, deixa eu me autoajudar, eu estou com um determinado problema, eu vou buscar um assunto relacionado para o meu alimento interior. Ou seja, aquilo que eu tanto falo, de você estar filtrando aquilo que vai entrar na sua mente, no seu coração, para fazer o seu dia a dia melhor. Ou seja, você está se alimentando de informação,
você está se alimentando de energia positiva, tá energizando o seu ser. Então, o nosso planeta Terra, onde nós temos diversas culturas, diversos tipos de pessoas, né? Diversos estilos de vida, tal e tal, diversas religiões, cada uma segue aqui melhor, né? Se adequa. Né? Nós temos que buscar aquilo que nos complementa. Somos diferentes. Né? Então, cada um tem as suas predileções. Isso já foi bastante falado. Então, o nosso planeta Terra é o nosso horário de recreio, onde, né, milhares de pessoas, entre si, independente de que estágio estejam, o quanto já sabem, o quanto tem para aprender. Até porque, se estamos todos aqui no horário de recreio, é sinal que estamos no colégio ainda. Então, ninguém aqui é professor ainda, nesse sentido. Né? Mas, o simples fato de estarmos convivendo, né, e podemos observar a vida de milhares de pessoas, né, que estão se superando, isso faz com que seja para nós um aprendizado. Então, as pessoas se tornam professores pelos seus exemplos de vida. Não estamos falando aqui da profissão em si, mas de experiências de vida. Então, quanto mais os seres vão se superando, eles vão evoluindo. Aí nós entramos no quê do porquê algumas pessoas têm a habilidade em tal área da mediunidade, outras não se evidenciam tanto. Na verdade, todas têm, mas algumas já estão mais desenvolvidas. Outro ponto muito importante é que, como não é algo, vamos dizer, comum a todos de se falar nisso, se admitir, não, eu tenho mediunidade, mas eu frequento tal igreja, até porque se você vai na igreja que é médico, vão dizer, não, você é espiritual. Ou seja, os setores da religião que acabam afastando os seres humanos do seu objetivo, né, único e específico, que é aprimoramento interior, né, a busca de seu ser elevado acima, tal e tal. Então, muitas pessoas acabam não revelando isso, escondendo isso de certa forma, né? Até porque são assuntos que ainda são tabus para você estar, né, falando no dia a dia com certa tranquilidade e desenvoltura. Né? Então, deixa eu me lembrar se era isso. Enfim, por agora é isso. Pausa. Assim, continuando. Tá? Outro ponto importante comentar, seguinte, eu estou aqui com a ideia na cabeça, mas até transformar em palavras é um pouco lento. Mas vamos lá. Uma coisa que nós somos interiormente, né? As nossas crenças, aquilo que já aprendemos, aquilo em que acreditamos, a forma como agimos no dia a dia, tal e tal. Isso faz parte do nosso ser interior, de quem somos. Outra questão é quem somos no meio onde estamos. Aí é um ponto bem complicado. Vamos dizer assim, se você fosse um ser humano, fechado num cubículo, que não precisasse comer, não precisasse trabalhar, não precisasse conviver com demais pessoas, né? Ficasse só ali, 24 horas por dia, passou um dia, uma semana, um mês, um ano, tal. Você é aquele ser. Né? Mas, como você precisa estar inserido em sociedade, né, você vai ser um ser para a sociedade de acordo com o que você representa com as suas ligações. O meio em que você convive, aonde você trabalha, com quem você trabalha, quem são seus familiares, né, parentes tal e tal, sua família dentro de casa, né, seus amigos, que tipo de lazer você tem. Então, uma coisa é o que você é dentro de você. Outra coisa é o que você é na sociedade. E todos nós temos N desafios relacionados a esses setores. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. No momento, e há um bom momento, há quase um ano, tenho tido muita dificuldade no encontro de trabalho. Aí você pode se perguntar assim, mas de que adianta todo esse conhecimento desenvolvido em vários setores da sua vida
tal e tal, toda essa consciência, se você não consegue aplicar isso em questões práticas. Boa pergunta. Se você souber a resposta, me manda. Também estou precisando. Não, estou brincando. Vamos dizer, isso é uma questão relacionada ao meu âmbito como pessoa, num âmbito como vida de pessoa na Terra. Uma coisa é o que sou eu interiormente. A minha forma de pensar, os meus conhecimentos, tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu obtive de experiência e milhares de coisas que a minha mente raciocina que eu não tenho capacidade de trazer para o mundo material, ou seja, escrevendo, falando e tal. São coisas que ficam guardadas para uma eventualidade. Quando for necessário, eu as uso. Né? Ou seja, esses setores, vamos ver, dos nossos desafios, nossas dificuldades, na verdade, são os nossos problemas que nós sempre temos que ter. Fazer uns 3, 4 vídeos atrás, vocês vão ver alguma coisa relacionada a isso. Que é o quê? Vamos imaginar que você tem uma vida perfeita? Não, ninguém tem na face da Terra. Por mais que você seja, se perguntar a um bilionário, trilionário, ele ainda vai te dizer, não, eu tenho esse problema. Vai ter, todo mundo tem. Porque se você tem problemas, você está no planeta Terra. Se você não tem mais problemas, você nem deveria estar mais aqui encarnado no planeta Terra. Ou seja, não existe ainda, né? Enfim, se existir, me manda, vou adorar conhecer. Né? Então, ou seja, os nossos desafios, eles têm que existir. Existem, vão sempre existir. Porque se eu não tiver desafios, eu não tenho por que tomar nenhuma atitude. Se eu tivesse uma vida extremamente perfeita, com tudo perfeito, eu não teria por que de tomar uma única ação. Está perfeito, se eu me mexer vai estragar. Tá? Por isso que nós lemos, por isso que nós nos informamos, compramos revistas, compramos roupas, né? Trocamos de carro, mudamos de trabalho, né? Vamos a um tal lugar fazer uma refeição. Ou seja, você está sempre mudando alguma coisa. Porque se você chegar ao ponto que está perfeito, você não vai precisar de mais nada. E se você não precisa de mais nada, o que você está fazendo aqui? Você não tem mais nada para aprender. Você não tem mais nenhum desafio. Então, quando nós lemos textos, se você pegar de um mesmo site, eu já fiz isso várias vezes, funciona. Tente que você vai fazer, vai conseguir. Pega de um mesmo site. Leia 5 artigos de autores diferentes. Você vai encontrar um que desdiz o outro em alguma coisa. Um deles, vou dar um exemplo, vai dizer assim, não raciocine muito sobre a vida, você tem que parar de pensar muito, tem que pensar menos, simplifique, tal e tal. No outro, você vai achar, se você quer resolver seus problemas interiores, você tem que analisar as situações, ver pontos específicos, isso. Peraí, um está dizendo que é para pensar menos, o outro está dizendo que é para pensar mais. Ou seja, não existe fórmula única, que é aquilo que nós já comentamos. Não existe, porque uma coisa que serve para um não serve necessariamente para outro. Então, no mesmo site, você pega assuntos da mesma semana, né? 5 autores diferentes. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Aí você fica pensando assim, mas qual que está certo? Não existe qual que está certo. Existe cada um que tem uma verdade e que naquele momento pode ser sua verdade. Mas no dia seguinte pode não ser. Num dia você vai, não, hoje não vou pensar em nada. Mas no outro dia vem aquela sensação, não, eu preciso pensar mais sobre o assunto. Tem que ter diversidade. Ou seja, senão você fica na mesma situação. É como dizer, mesmo que você tenha a oportunidade, coma arroz e feijão todo dia. Espera aí. Mas eu tenho a oportunidade de comer outra coisa. Eu não quero comer só arroz e feijão todo dia. Se eu comer arroz e feijão todo dia, vai ficar muito igual. Eu não vou saber a diferença dos dias. Né? Estou comendo arroz e feijão faz um mês. Né? Estamos dando só como exemplo. Você já não difere um do outro. Então, nós precisamos nos alimentar dessa diversidade. Nós somos seres que precisamos, é que nem aquela história da flor. Se você tiver só uma flor para olhar todo dia, né? No primeiro dia você, ai, que bonitinha! No segundo, no quarto dia você já nem olha, você já não dá bola, porque ela já está ali. Não te atrai, não te chama mais atenção. Né? Então, para cada dia nós estamos nos alimentando de algo. Né? Ou seja, os nossos desafios, se você ler um texto, ele não vai resolver todos os seus problemas. Mas naquele momento ele vai te dar mais um pontinho para você ir ajudando, né?
para te ajudar a ir resolvendo mais para frente um outro problema, isso e tal, e dia após dia. Né? O nosso aprendizado, a nossa vida, ela é de dia após dia. Né? Nosso alimento diário. Então, a mediunidade, o que ela te faz? Ela não serve para te resolver todos os problemas. Você é médium, então faz uma pergunta, onde é que se pode arrumar o tal trabalho, tal, recebe lá na tua consciência e pronto. No outro dia você vai lá, conversa com tal pessoa, você sabe que o trabalho está lá. Não é médium, não é isso? Não. Ela não serve exatamente para você resolver todos os seus problemas, mas para ajudar você a se desenvolver, se aperfeiçoar, para encarar os seus problemas e com o dia a dia ir vencendo os seus desafios. Para isso serve, para te abrir meios, canais de desenvolver a tua forma de raciocínio, a tua forma de ser, a tua forma de agir com as demais pessoas. Né? Para melhorar o teu ser interiormente, para aliviar as suas emoções e te fazer descobrir novas formas de sensações, de pensamentos, de querer aprender mais e mais, querer se desenvolver mais. Uma vez eu cheguei me levaram para ir num culto. Bom, já fui em milhares de lugares de cultos, igrejas, tal, enfim. Sempre gostei muito de visitar vários lugares. E no final do culto, o pastor veio falar comigo. Pelo amor de Deus, gente, não estou falando mal de pastor, estou contando uma situação. E ele veio, eu acho que ele já tinha ouvido falar, que eu já estava comentando bastante coisa onde eu morava, né? Que eu fazia bastante textos e tal, falava quase todos os dias, no fim de noite, orava, tal e tal. E ele veio me perguntar, bem assim, simples e seco, você não acha que está errado conhecer demais, estudar demais? Pode fazer mal. Conhecimento demais faz mal. Se tem uma das coisas mais ignorantes que eu já ouvi na minha vida, é que conhecimento faz mal. Conhecimento desmedido, sim. Se você não sabe para que lado, ou um dia você está fazendo, sem preparo. Ou seja, eu faço os meus estudos porque desde nova eu já estudava várias coisas, lia o que milhares de especialistas falavam, estudei livros de milhares de pessoas renomadas, né? Não é simplesmente pegar, estou pegando de um vizinho ali que me disse tal coisa, ele mandou, vou fazer. Não, eram pessoas estudadas, né? Comparava, pegava um assunto, eu não via só de uma pessoa para formar ideia. Por exemplo, você está fazendo um estudo da espiritualidade, você vai pegar um autor só e vai ler 20 livros daquele autor. Não. Eu lia 2 livros desse, 2 daquele, 2 daquele, 2 daquele outro, para formar a minha opinião. Tá? Ou seja, quando nós deixamos de ser apenas um Maria vai com as outras. Por quê? Se você vê a mesma coisa de uma só pessoa, você está sendo um xerox daquela pessoa. E se ela tiver com um ponto de vista não muito claro em algum setor, você vai ficar com o mesmo problema. Né? Ou seja, uma pessoa bem informada é uma pessoa que lê diversas coisas. Uma pessoa culta é que lê diversas coisas e cria a sua opinião. Né? Então, esses estudos que eu já faço há muito tempo, há muitos anos, desde nova, foi sempre direcionado nesse sentido. Não foi pegar qualquer abobrinha. Foram milhares de coisas, milhares de livros, milhares de artigos, né, para formar a minha opinião. Ou seja, aí você cria algo próprio. Né? Então, essa situação do real time foi algo próprio, porque eu fui acumulando conhecimento para transformar algo meu. Ou seja, quando nós chegamos na escola, você aprende tudo aquilo que milhares de pessoas já estudaram, já aprenderam, elas vão te repassar. E você, com o tempo, com esse aprendizado, logo você começa a se desenvolver. Né? Então, quando ele fez esse comentário do conhecimento, a primeira coisa que me veio na cabeça, até porque na Bíblia mesmo está escrito, né, que você será responsável por aquilo que você interpretar, por aquilo que você fizer. Né? Não iremos colocar a culpa em ninguém. Você é responsável pela interpretação da Bíblia. Ou seja, pode ir lá, o pastor lá na frente, pode ir o padre lá na frente,
Você pode ir num centro espírita com alguém iluminado lá na frente. Você pode ir em tal religião, em outra religião. Mas as interpretações da vida, as orientações daquilo que deve absorver, fazer, ser, cabe a você. Tá? Ou seja, o pastor, pois é, mas cabe a mim interpretar. E como é que eu vou interpretar alguma coisa se eu não conhecer, se eu não estudar e se eu não ler? Ou seja, eu respondi uma outra pergunta. Como é que eu vou responder pelas minhas atitudes a minha interpretação da Bíblia se eu não estudar ela e não conhecer ela? Então, como é que eu... Né? Então, aquela pergunta daquele... Obviamente, tem milhares de pastores que eu admiro muito o trabalho deles. Né? Não estou falando mal do pastor, estou dando um exemplo de um acontecimento, um ocorrido que foi. Porque às vezes a gente tem a forma errada de pensar assim, porque alguém que é pastor fez isso vai estragar a classe. Não, é uma pessoa. Né? A classe de professores é uma coisa, de pastores é uma coisa, de médicos é outra coisa, ou seja, são profissões. Nós não podemos esquecer que existem pessoas executando essas profissões. E às vezes, por causa de um e outro, não vamos estragar a profissão. A mesma coisa quando a gente fala na política. Não é porque existe, né, uma turma lá que faz algo de errado, nós vamos colocar todos os políticos no mesmo barco. Não, não. Porque existem milhares de pessoas boas que entram lá para fazer o seu trabalho. Não podemos estragar a classe, né, por causa de um ou outro indivíduo. Então, essa simples pergunta, não acho que conhecimento demais, né? Não acho. Quanto mais eu conhecer, mais eu vou desenvolver. Tá? Mais eu vou estar me preparando para novos desafios. Tá? Então, tudo aquilo que a gente vai adquirindo na nossa vida serve para que possamos encarar os nossos desafios diários. Então, porque eu tenho conhecimento, porque eu estou estudando, tal, isso não precisa necessariamente se refletir numa vida de sucesso. Eu deveria ter um trabalho maravilhoso, estar ganhando muito bem. Concordo, até deveria, gostaria muito. Se tiver um trabalho para mim, alguém me chama, aí estou precisando, estou procurando, né? Então, ou seja, mas nem sempre aquilo que você é interiormente se reflete na sua vida exteriormente. Né? Tudo tem seu momento. Se eu estou passando por essa dificuldade, algum motivo deve ter, algum preparo deve ter. Né? Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o porquê está passando alguma coisa. Né? Mas, em contrapartida, tem que agradecer. Estou sem trabalho, mas saúde está bem, graças a Deus. O emocional está bem, graças a Deus. O psicológico está bem, graças a Deus. E assim vai. Né? Tem outros setores que estão em debilidade, né? Trabalho, família e tal, mas tem setores positivos. Então, todos nós somos essa balança. Nós temos setores que estão bons, obviamente, é que nem aquilo que a gente falava das qualidades e defeitos. Tem coisas que estão boas, beleza, deixa lá. Mas eu preciso me preocupar com as que não estão. Né? Por exemplo, minhas qualidades, eu sei quais são, mas eu procuro analisar os meus defeitos para minimizá-los. Muitas vezes eu não posso excluí-los, mas eu posso minimizá-los. Vamos dar um exemplo? Ansiedade. A ansiedade é uma coisa que eu não posso excluir da minha característica, mas eu posso minimizá-la, eu posso treiná-la para não ficar tão ansiosa tantas vezes por dia. Né? Apenas em algumas situações ela vai ficar exaltada. Né? Então, é a mesma coisa os nossos setores. Tem setores da nossa vida que estão ótimos, perfeitos. Deixa lá quietinho. Vamos nos preocupar com aqueles que não estão. E voltando mais uma vez nesse assunto ali da mediunidade, né? Eu não esqueci dessa parte ali que o rapaz falou. Nada contra, cada um tem sua opinião, né? Assim como eu também tenho a minha. Não estou citando o nome de ninguém, nada, né? Mas enfim, como se mediunidade fosse um karma, algo ruim. Não. Até gostaria muito de estar desenvolvendo mais com um grupo. Nunca cheguei a participar, né? Vamos dizer, fazer parte mesmo
de um grupo, talvez porque não fosse a hora ainda. Eu estava terminando o meu aprimoramento antes de fazer parte de um grupo, espero futuramente estar fazendo também. Aliás, um só não, vários, né? Eu gosto muito da diversidade, de estar participando, né? Tá? Não só contribuindo e aprendendo, porque a gente sempre aprende mais do que contribui, sempre. Você está num grupo de 10 pessoas, você é uma. Você pode estar contribuindo coisas que você uma só sabe. Só que no momento que você está aprendendo coisas que 9 pessoas, 9, sabem. Então, ou seja, sempre a gente está aprendendo mais do que ensinando. Então, para essa troca de experiências mesmo. Então, foi só para a gente identificar um pouquinho essa coisa de mediunidade é coisa exclusiva de espírita, ou aquele preconceito que muitas pessoas têm. Eu vi ali um vídeo de um menino, eu me apaixonei pela desenvoltura dele falar, né? Até não poderia repetir corretamente como ele falou ali, somos essências, tal, vibrando. Me apaixonei. Por quê? Porque as crianças, na verdade, elas têm uma facilidade maior de encarar a vida e as coisas novas, coisas que nós, adultos, muitas vezes, né, criamos aquela ideia de alguma coisa, a gente cresce e fica com aquela ideia carrancuda de algo e a gente não abre mão daquilo. Então, para nós adultos é mais difícil uma concepção de algo novo. E para as crianças não, é com tanta naturalidade, né? Então, eu fiquei muito alegre e contente de sentir, né, a forma como as crianças recebem isso. Então, foi mais para a gente desmistificar isso de mediunidade, a coisa exclusiva associada, né, somente à espiritualidade, aos espíritos e tal. Não. Pela geral, todo ser humano, né, tem essa capacidade da mentalização. Né? E era isso que é o momento. Queria passar um pouquinho para vocês. Né? Fica aí mais um pontinho de acréscimo na nossa sintonia. Até a próxima.